Olá, boa noite. Então, iniciamos uma live hoje para falar sobre sustentabilidade, na verdade, a problemática das fraldas ecológicas para os lixões, né? Então, vai entrar o tema sustentabilidade, vamos falar bastante sobre lixo, porque o nosso convidado de hoje é o Vincenzo, que estuda o lixo, né? Então, isso faz parte da vida dele. E ele vai trazer aí muitas experiências, né, que ele vem carregando e trazendo ao longo aí da sua carreira. E, enfim, a gente vai estar juntos aqui para conversar. Deixa eu... Aí. E eu quero também que vocês interajam, tragam suas perguntas, suas dúvidas, porque vamos também falar, né, das fraldas ecológicas em si e o que elas têm a ver com isso, né? Então vão chegando, sejam bem-vindos. E aí, eu tô só esperando o Vincenzo chegar pra gente conversar, mas já vão chegando dizendo se tá ok o áudio, se tá tudo certo visto daí. Sejam bem-vindas. Então a gente vai falar hoje sobre a problemática, né, das fraldas descartáveis no meio ambiente. O que isso está nos acarretando para o nosso futuro, para o nosso presente também. Quais são as perdas, né, que a gente tem como atuantes assim da sociedade, né? O que isso está causando aí no nosso dia a dia e para o nosso futuro. Então tragam aí perguntas e também para quem entende do assunto pode ir trazendo mais experiências, né, agregando aqui junto. E eu tô esperando o Vincenzo entrar, ele já deve estar entrando. Para quem ainda não conhece, né, as fraldas ecológicas, eu vou falando aqui alguns dados que eu considero importante enquanto ele não entra, né, para a gente já dar um start aí pro assunto. Então, as fraldas ecológicas, descartáveis, né, ou ecológicas, a gente faz em torno de 5.000 trocas no bebê, né, durante todo o uso de fraldas. Ó, o Vincenzo já chegou. E essas fraldas são descartadas, né, em aterros sanitários, na maioria, não sempre. Então a gente vai falar aí sobre isso e vamos chegando. Aqui, gente, que tá querendo participar também. Vão dando oi e me digam se tá ok o áudio também, por favor. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Ana? Me ouve bem? Sim, tá ótimo o áudio daqui. Seja. Tá. Estou ajustando só a câmera aqui. Tá ótimo. Uhum. Tá me ouvindo bem também? Ouço bem também. Então tá, eu vou me apresentar porque eu não me apresentei ainda, né? Mas assim, sempre tem gente nova chegando aqui. Então eu sou a Ana, eu sou a idealizadora da Maiaru, que produz, né, e vende fraldas ecológicas. E a gente está aí atuando já há uns 4 para 5 anos, né? E estou localizada em Campo Largo, ao lado de Curitiba, no Paraná. E a gente, né, trabalha para o Brasil inteiro. Na verdade, a gente envia muito, muito mais do que vem do local. E Vincenzo, então, pode se apresentar também, mas eu quero só dizer um adendo, que, né, ele é também pai de bebê que usa fralda ecológica, né? Então ele traz também essa carga aí de conhecimento. Chega aí e pode se apresentar. Tá bom. Bom, eu me chamo Vincenzo, né? A Bibiana, que é minha filha, ela utilizou fraldas, agora ela está num processo de desfraude. E o que que acontece assim? Eu sou engenheiro civil e eu sou gestor de resíduos.
Então, a ideia seria trazer o olhar da parte da gestão do resíduo, né? Porque muita gente tem uma ideia de que vocês que vendem fralda, trabalham com fralda, parece que é um bando de gente que não tem mais o que fazer e fala, não, agora eu vou trabalhar com fralda, eu tenho tempo sobrando, daí eu vou colocar, vou utilizar a fralda ecológica. E pelo contrário, assim, a gente vai ver nessa live que, cara, é urgente que se olhe para as fraldas, né? Por quê? Nós vamos entender muito bem que a fralda é um problema seríssimo, tá? Uhum. Então, mas tem bastante coisa para falar. A gente, inclusive, nesse momento, estamos em um movimento, né, de fraldeiras, são produtoras e revendedoras de fraldas do Brasil inteiro, que se uniram para fazer um evento chamado Fraudada. E aí tá tendo todos os dias, esse horário, inclusive, sem querer, acabei colocando no mesmo horário da fraudada, mas é todos os dias às 7 e às 8, né? Mas se inscrevam e para quem não conseguir assistir lá, eles vão mandar os vídeos de todas as lives no final, então, né? Se inscrevendo já garante aí que vai poder acompanhar, mesmo que pós, né? A transmissão. E no sábado agora vai ter o dia inteiro de palestras mesmo, de pessoas, né, que são especialistas aí das áreas de saúde, ambiental, e enfim, para falar mais seriamente sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam, é só uma moda que está sendo inventada, né? Elas não têm dimensão realmente do grau de importância, né? Eu vou só, estava começando a pincelar os dados quando você entrou, porque eu acho que, assim, do lado de cá, né, o que eu vou trazer é o que eu conheço. Então, meu conhecimento ambiental é ralo, né? Eu me pego mais estudando aí como desenvolver fraldas que são eficientes e que façam aí o papel que precisa também para durar o máximo possível. Essa é uma das minhas prioridades, né? Quais são os materiais que eu vou escolher que vão ter maior durabilidade e menor impacto, né? Eu acho isso ainda tem pouco estudo no Brasil, a gente ainda faz muito no achômetro e nos testes, né? Mas ainda poderia ser um pouco mais aprofundado. Quando a gente olha para fora, esse estudo ainda é mais profundo, tem muito mais gente olhando para isso, né? Então, por bebê, tá? É uma média aí de. Calculando bem baixo, para vocês terem ideia, o cálculo que eu fiz, eu calculei 5 fraldas por dia. E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? A gente usa 7, 5, 10 fraldas por dia. Depende o dia, não é uma fórmula exata. Mas eu calculei 5 fraldas por dia durante 2 anos e meio. Claro que tem bebês que desfraldam com 2 anos, tem bebês que desfraldam com 3. Então, assim, coloquei na média. E dá 5.500 fraldas, né? Se a gente transformar isso em peso, né? Que aí a gente começa a ver que 5.500 é um número bem, bem alto, mas se a gente coloca em peso, passa de 1 tonelada. Então, assim, né? Só para ilustrar que cada bebê está causando esse impacto para o meio ambiente quando usa só a fralda descartável como uma opção. Aí, como é que você vê aí do teu lado todo esse impacto chegando, né? Assim, tem todos os cenários, né? E aí eu quero que você dê a tua visão. Tá. Eu fiz uma lição de casa, e aí o foco que eu pensei foi o seguinte: todo mundo acha que quando os aterros, quando os aterros exaurirem a capacidade deles acabar, o prefeito vai lá e acha outro aterro. Deve ter um outro lugar para fazer aterro. E não é verdade. Não é assim que as coisas funcionam. E a gente não sabe a fundo como que isso funciona, tá? O prefeito ele não pode atropelar o setor do meio ambiente, não pode chegar lá no governo do estado e falar, oh, preciso de um aterro para Curitiba. Governador, me encontre. Não pode chegar no presidente e falar, oh, preciso de um aterro aqui para Curitiba, tá? E às vezes a gente acha isso, porque a gente não está no dia a dia olhando para isso. Então, o primeiro ponto é o seguinte: nós não temos uma solução mágica para o aterro. Nós não temos uma solução mágica. E temos aterros Isso é problema E temos aterros bem problemáticos no Brasil, né? Eu, assim, conheço poucos, mas quando eu ia lá para Porto Alegre, eu me assustava em ver aquele lá que é do lado de Guaíba, né? Que é, assim, o aterro que é praticamente dentro da cidade
e em cima de um rio muito importante para o estado, né? Então, É, quis pincelar porque isso é uma coisa importante, que as pessoas acham assim, o aterro está lá sanando as nossas necessidades, só que na verdade está criando outros problemas, né? sim. É. Ele é um problema e quando ele acaba, digamos, quando a vida útil dele acaba, a gente fica 20 anos monitorando ele, porque tem risco de deslizamento, tem risco de... É muita coisa. Então, isso daria 3, 4 horas só falando sobre monitoramento de aterro. É muita coisa que dá para falar, tá? Mas basicamente é isso. Nós não temos uma solução mágica para uma coisa que a Fraldas Maiaru está tentando resolver no começo da história. Uhum. Então, quando tu faz a fralda ecológica, tu não lança nada para aterro, tá? E quando a gente vai pro tipo do resíduo, eu vou tentar falar rapidamente. Nós temos o reciclável, que ele pode ser vendido. Nós temos uma parte que é reciclável, mas que não pode ser vendida, mas que tem outros destinos, tem como fazer pellet, tem outros destinos para fazer, mas que não é o caso da fralda. E nós temos os orgânicos compostáveis. O que sobra disso, grosso modo, são os absorventes. Absorvente de carne, isopor que está sujo, e a fralda e o absorvente feminino, íntimo. Então, vejam o tamanho de se a gente tivesse uma coleta, digamos, ajustada, onde as pessoas separassem todo o resíduo, a fralda seria o maior vilão, seguramente. Uhum. Tá? Porque nós não vamos ter filhos, a gente vai seguir tendo filho e não tem realmente o que fazer com a fralda. Tem uma iniciativa da Boomera, que eu sei, vou falar o nome da empresa, mas é porque eles são referências, em Uhum. São Paulo, que fizeram uma reciclagem de fraldas. Mas é assim, olha o custo de transporte, de chegar no hospital ou de chegar em cada casa para levar a fralda. Isso é um negócio que não funciona. Tudo, Tá? eles estão bem em estudo ainda, né? Pelo que eu também dei uma pesquisada, bem em estudo, e eles precisam alcançar um número de 20 toneladas, se eu não me engano, de fraldas por mês, né? Para que isso seja viável, e bem isso que você falou, imagine a quantidade, né, de trabalho para fazer essa reciclagem. Não é uma coisa simples, porque precisa esterilizar primeiro, né? Lavar, esterilizar, quebrar o gel, que assim, a gente acha que ele está sendo quebrado e que ele está deixando de existir, quimicamente falando, né? Mas com certeza ele vai estar causando outros danos também indo para nossa água. Tem substâncias nas fraldas ecológicas que são bem químicas e prejudiciais em nível, né, assim, de câncer e por aí vai para a nossa saúde. Imagine isso na água, por um exemplo, depois isso retornando, né, através de outros processos, porque a água ela vai se modificando, mas no fim ela volta para nós, né, para o nosso cotidiano, que também é um Sim, outro assunto, né, que dá mais assim, pano para manga, né? Que é a água também aí, fora, né? Essa questão. é, digamos assim, o melhor design que a gente tem, o que é o design? É o quanto de energia vai num processo, que é o processo da fralda descartável, e quanto vai de energia no processo da fralda ecológica, é absurdo, assim, não tem nem comparação, a gente não tem nem como começar uma conversa de comparar, né? A gente fala assim de iniciativas, mas por que tem essas iniciativas? É porque a indústria, ela precisa fazer isso. Ela tem que recuperar. Então é como se fosse assim, eu, indústria, vou lá e incentivo um processo. Mas isso não resolve o problema. Isso é como se ela falasse assim, estou fazendo alguma coisa. É isso que acontece. E A gente ela vê sabe. também valor Entendeu? monetário, né? Ela tá vendo assim, a fralda, ela tem plástico. Não lembro agora, eu tinha visto a porcentagem de plástico que ela contém. E aí a gente derrete e volta a ser matéria-prima, né? Que também, assim, o lixo, ele é muito valioso, né, para a indústria, assim. Então, e é uma coisa que aquilo que a gente percebeu no começo desse diálogo. Se tirasse as fraldas de dentro dos aterros, quase que os aterros não existiriam, né? Eles seriam, assim, outros processos, né? E sem falar que eu tenho um vídeo até que foi um dos primeiros que eu fiz para Casa Viva, né? Que é um processo que eu tenho de militância lá no YouTube, que eu falo muito sobre as fraldas, né? E daí eu falo que a humanidade ela começou a errar quando ela começou a querer inventar formas e deixar o cotidiano dela mais fácil, né?
E com as descartáveis foi assim, porque daí quiseram mudar, vai ficar mais fácil assim. Só que o mais fácil, ele se torna bem prejudica muito, né, a nossa saúde ambiental e o futuro do mundo mesmo, né? Como a gente tem que olhar mesmo a humanidade, né? A gente, claro que já estão inventando formas de sair desse planeta, porque, né? Já estão pensando que nada vai dar certo, porque a gente já consome mais do que deveria do mundo, né? Até É, 2050 ou 2030, não lembro, a gente vai precisar de 2 planetas para sobreviver, então, assim, tem que olhar para isso agora, né? Falta muito pouco tempo para fazer alguma coisa. nós temos um conceito chamado economia circular, que é o Uhum. retorno. Só que as fraldas elas estão um patamar adiante, que seria o não envio. Tu não envia, tu simplesmente higieniza a tua própria fralda e tu usa ela de novo. Eu, Então eu é ouvi, como se fosse assim, ó, esses dias eu ouvi uma palavra que eu achei assim incrível sobre isso exatamente, que é assim, não deveria ser chamado de descartável, porque não é descartável. Não sim. existe o descarte, né? Não tem, não deveria ser chamado assim. E não só a fralda, né? O copinho, o pratinho, não sei o quê. Isso não deveria existir no nosso meio, porque ele não é feito para ser descartado. Tipo, não existe. É diferente do que a gente pensar algo que, por exemplo, é de verdade biodegradável, porque a gente sabe que tem muitos biodegradáveis mentirosos aí, né, surgindo para todos os lados. Então, quando a gente traz alguma coisa que é realmente descartável, seria olhar para algo que se dilui. Quando a gente pensa numa fralda, ou até eu penso assim no lixinho da cozinha, que também é uma problemática, né? A gente põe um monte de lixo ali para apodrecer por anos dentro de uma sacolinha, e são coisas que demorariam, tipo, semanas para se degradar no meio ambiente, né? E a mesma coisa com o cocô, né? Se a gente pensar nas fraldas, a gente põe e embala, e até aquilo que é uma Sim. matéria orgânica, ela se torna uma coisa que vai ficar lá apodrecendo, não é natural, né, esse processo. Qual que é o É, cenário assim é que a isso. gente tem em relação a isso hoje? Eu acredito que teu estudo é mais relacionado a Curitiba, que é onde você trabalha, né? Mas qual é a visão que você tem em relação a isso? Tipo, tem que extinguir os aterros? Não tem? Tem que melhorar? Enfim, em relação aos aterros. Assim, ó, o que que acontece? O aterro sanitário, do ponto de vista da técnica, ele é a melhor coisa que existe, tá? Então, assim, município começou do zero, ele vai lá e cria um aterro sanitário. O que que é um aterro sanitário? É um local onde ele está impermeabilizado, como se fosse uma bacia, e tu vai colocar o resíduo ali. Quando ele atingir a capacidade máxima dele, tu vai fechar ele, não deixar ninguém entrar e monitorar por 20 anos. Porque ele fica recalcando, ele fica diminuindo o volume, porque o gás vai trabalhando, ele vai liberando gás, que é o gás metano, daí tem uma série de questões, estudos para ocupar esse gás, enfim. Mas basicamente é isso. Só que imagine o prejuízo, quando tu trata de uma forma sistêmica, de tu ter uma área onde tu vai ter que ficar 20 anos, onde ninguém vai poder entrar dentro. E pode Quem que vai dar explodir, essa área? pode explodir, Pode, tem que monitorar. pode. E essa questão Pode. assim da água, o que acontece com a água dos aterros? Ela é destinada para um tratamento? Assim, a chuva que cai no aterro, ela é destinada para um tratamento, tá? Do ponto de vista da água, nós temos hoje capacidade de tratar toda a água. Um grande vilão é o microplástico, mas em geral a água, o que for que tiver junto dela, tem como tratar. A grande Uhum. questão é custo. Sim, Não é bem assim tratar, entendeu? sim. E daí, com todos os especialistas, eles falam, cara, é problema seríssimo tratar a água Sim. do aterro, tá? Mas assim, sobre aterro sanitário. Aterro sanitário, se eu fosse criar uma cidade hoje, eu ia construir um aterro. Tem coisas piores que um aterro sanitário, que é, por exemplo, um aterro controlado e o pior ainda é um lixão, que é simplesmente um Hum, local, a água que pega no resíduo, ela percola e vai lá no lençol freático. Tá? Então, digamos assim, o melhor dos mundos é um aterro sanitário, mas vai visitar um aterro sanitário, tu vai ver um monte de coisa sendo jogado lá,
e daqui 15 anos, quando ele atingir a capacidade máxima dele, nós vamos ter que fechar ele e monitorar. E aí monitorar o que que é? É ir topógrafo lá, é ir mão de obra especializada. Não é colocar qualquer pessoa, não, não. É mão de obra que vai ter um custo muito grande. Vão ser pessoas que podiam estar fazendo um monte de coisa, entendeu? Uhum. E aí vai ter que monitorar tudo. Então, esse global todo ele é muito complicado. Né? Então, a gente puxou lá na ponta, daqui do começo, que é da nossa casa, no caso, né? Até lá na ponta, para entender que toda essa cadeia é muito problemática. E outra coisa, que às vezes as pessoas também não sabem. Quando a gente transporta uma fralda, eu coloco diesel nela. Eu coloco combustão, eu coloco. Tem um monte de coisa, eu coloco horas de motorista que ele podia estar andando em carro com o filho dele. Então, é muita coisa que está envolvido em levar uma fralda para aterro, por exemplo. Entendeu? Sim. Essa visão toda a gente tem porque a gente vive no dia a dia, né? E basicamente é isso, assim, essa, digamos, é a problemática. E por que que quando eu lembrei assim, falei, não, eu vou falar com a Ana para nós fazer uma live. Porque se a gente pudesse fazer isso com todos os resíduos, tá, é platonismo, é difícil chegar nesse ponto. Mas, teoricamente, o aterro sanitário, ele duraria 50, 60 anos, 100 anos, para depois começar a monitorar, entendeu? Eu não Sim. acho que a gente vai chegar num patamar onde não tem aterro sanitário. É bem difícil, né? Até porque Nós não temos essa capacidade. a cultura também está É, muito invertida, né? É para isso, assim, ela não está olhando para isso e é uma massificação muito, muito. Eu já li a respeito disso, mas a quantidade de lixo, né, que é descartada, assim, é muito elevada. E, enfim, a gente ainda está falando de cidades que têm a condição de ter um aterro sanitário, né? Você tem ideia de qual é a porcentagem de cidades que tem aterro sanitário no Brasil? Porque isso deve ser bem baixo, acredito eu, né? de cidades eu não sei, mas Uhum. percentual do lixo que vai para aterro e que não vai, se eu não me engano, é 40% que vai para aterro e 60% que não vai. Ele Uhum. não tem tratamento correto. Então Sim. veja que é péssimo, assim, é complicado. A situação do Brasil, do ponto de vista do resíduo, ele é bem complicado. A gente gera por ano 79 milhões de toneladas. E a gente recicla do potencial dos recicláveis, reciclar em 3% mais ou menos. É bem pouco, tá? Como que eu trato como gestor de resíduo? Eu não acho que a gente tenha que. Eu trato com um pouco mais de. Não é paciência, mas eu trato com um pouco mais de. Nós temos que informar a população. A gente tem que falar: olha, tu paga por isso, tu paga para destinar, tu paga para destinar o resíduo. A tua prefeitura paga e tu que paga os impostos. Essa é a abordagem que eu tenho, sabe? Porque nós viemos já de uma cultura que não olhava para isso. Porque tinha área sobrando. Tinha área sobrando. Não, tem um aterro, faz outro do lado. Tá tudo certo. E depois quando a gente começa a olhar mais para o meio ambiente, a gente começa a aumentar a população, são duas coisas que diminuem muito. E aumenta a quantidade de lixo. E daí a gente não tem mais tanto fôlego. A gente não tem mais tanta tranquilidade para tratar disso. Né? E assim, 2021 olhou-se muito, a partir de janeiro e um pouco antes, já em 2020, olhando muito para o meio ambiente. Está todo mundo olhando para o meio ambiente. Uhum. Né? Aí assim, se pega a empresa, se o cara que é um grande talento, ele entra na empresa e fala, mas você separa o resíduo? Não, aqui a gente não trata disso. Ah, então eu vou embora, vou na outra que separa. O cara ganha menos, mas ele vai lá porque na outra separam. Então, a gente tem uma mudança de mentalidade que eu estou vendo muito rápida, assim. E vindo, eu vou falar uma coisa assim, que vindo das gerações mais novas. Parece que o mais antigo ele tem uma tendência, uma inércia maior, né? Eu acho que é isso que a gente está vendo, sabe? O que começou a apertar também, eu acredito, né, foi pensar no futuro mesmo dos nossos filhos, né? Porque como, assim, nunca ninguém imaginou que a gente ia passar por uma pandemia, né? Assim, no momento que estamos agora. E, e foi, assim, pegou muito de supetão. E aí a gente acabou vendo assim, nossa, a gente não é nada aqui nesse planeta, né? Tipo, a gente está vivendo, mas a gente, no fim das contas, não é nada. E também, ao mesmo tempo, quando a pandemia começou, a gente estava vendo a China, por um exemplo,
entrando num colapso de poluição, né? E aí, junto, chegou a quarentena, a pandemia vindo da China. Então, eu acho que trouxe muito essa reflexão também, assim, peraí, que nível que nós estamos de mundo para tudo isso estar acontecendo, né? Não que tenha uma relação total, porque tem, no fim das contas, porque é o ser humano também tendo muita gente enfim, cada vez mais ficando mais difícil de administrar essas questões todas e, né? E tá ficando assim, o tic-tac ele tá passando muito rápido, né? As pessoas, a gente tá percebendo que a gente precisa fazer hoje a mudança para que os nossos filhos tenham uma segurança de um futuro viável, assim, né, no planeta. Isso que eu acho que falta um pouco das pessoas internalizarem, né? Até para sair desse comodismo, que nem você comentou, né? Que os mais velhos, eles não têm isso. Mas eu acho que a nossa geração, assim, mais nova, a gente viu isso muito na escola, né? Chega a ser até meio deprimente quando os professores falam sobre meio ambiente na escola, porque a gente daí começa a ver e a gente fica assim, nossa, o mundo vai acabar logo, né? Porque assim, a gente sai da aula de ciências com o professor falando que a água potável do mundo não tem nem 20 anos mais, 10 anos. Um dia eu falei um dado assim pro meu pai, e aí ele falou, você tá louca, nada a ver, imagina que vai acabar a água do mundo, olha quanta água tem aí. Assim, são coisas que não foram vistas, né, na geração deles, não foram, assim, estudadas e passadas para eles, principalmente. Foram estudadas, mas em pequena escala, né. E hoje em dia essa preocupação está ampliada. É bem sério, bem sério. E eu acredito, assim, que claro que o mundo ideal é que a gente use só fraldas ecológicas, para que tenha, né, o mínimo de geração de resíduos possíveis, né? Mas, se a gente diminuir, se a gente perceber no nosso cotidiano, isso que eu sempre falo também, tem como abrir um espaço, não tem como eu usar totalmente por causa da minha rotina, da minha cabeça, não encaixa as coisas, né? Mas tem como abrir um espaço para pelo menos diminuir esse impacto, né? Uma fralda, ela pode substituir no mínimo 150 fraldas, pelo menos a fralda Maiaru, né? No mínimo 150 fraldas descartáveis. Uma fralda. Nessa pessoa fazer uso de uma fralda por dia, ela está diminuindo 150 fraldas com uma fralda. Então, assim, é o impacto, né? Por mais que seja formiga, que seja pequeno, ele vai sendo na soma, né? Algo que é impactante. Eu acredito muito nisso, Ana. Nesse sentido assim agora eu só uso fralda ecológica. Daí, tu chega no fim, 2 semanas tu usa. No outro fim de semana tu fala, tô cansado, vou lá e compra uma descartável. E daí tu abandona a ecológica. Então, eu vejo justamente essa mudança paulatina. No primeiro filho, daqui a pouco tu não usa tudo, mas tu entendeu como funciona o processo. No próximo filho, tu já vai usar e já fala, não, eu já consigo usar toda ela, entendeu? Eu acredito nessa mudança paulatina, assim, sabe? Porque se for assim, se for começar a entrar levantar bandeira muito pesado, muita gente vai vir, vai, mas muita gente vai virar a cara e falar, não quero saber disso. E eu acho que não é, sabe? No trabalho com os condomínios, muito síndico falou assim, cara, eu preciso de um manual de instrução de separação básica do resíduo. Porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe se eu devo lavar o pote de margarina, não sabe se o isopor é reciclável. Então, tem muito desconhecimento ainda. Então, digamos assim, a abordagem ela tem que ser leve, sabe? Eu acho que todo mundo tende a ganhar quando tu trata de uma forma bem leve, assim, sabe? Tem que ter empatia, né? Porque é aquilo que a gente está É, descobrindo ainda tudo isso, né? Algumas pessoas sabem, outras nem imaginam o tamanho da problemática é, que é. é. E assim, para reciclar a fralda descartável, no caso, precisa passar por todo aquele processo de higienização, quebra dos materiais e tal. E aí isso volta a ser plástico e daí é transformado em um outro produto, né? Mas no meio disso tudo tem vários outros materiais, né? E aí precisa ser separado, enfim, deve ser muito trabalhoso e custo, né? Muito custo. Em geral, Ana,
em geral, quando tu tem um produto virando o outro, tu nunca pode, assim, imagine que eu vou pegar as fraldas, sei lá, qual marca, e daí eu vou transformar numa embalagem de água de coco. Tu acha que seria razoável isso? Bem Não. dificilmente. O Uhum. que tu consegue fazer é transformar fralda em vassoura. Que ninguém vai Sim. comer vassoura, ninguém vai, Sim. entendeu? Não vai entrar em contato com o Capacete, alimento. Entendeu? cabide. Agora, só que tu imagine pegar todas essas fraldas e ter que transformar num resíduo com menor exigência, digamos. Não tem esse monte de resíduo. Tu não tem fábrica de vassoura, tu não vê, tu não compra uma vassoura por dia, entendeu? Uhum. Então, às vezes a gente acha também que a tecnologia tu põe numa máquina e aquilo sai e vira, sei lá, vira lustre. Não, não vira. Tem limitações muito pesadas aí, entendeu? Uhum. Então, é esse olhar que eu acho que todo mundo tem que ter também, sabe? Tipo, não, nos dá um conforto quando eu sei assim, não, mas a minha fralda foi desenvolvido um processo de transformação daquele plástico. Cara, mas saiba que vai virar vassoura. A empresa de vassoura, ela não vende 200 milhões de vassouras no mês, ela não vende. Tu vai ter Uhum. limitação aí, entendeu? Sim, Então, verdade. é isso que eu acho que tem que também olhar, aprofundar, sabe? Porque vai virar outros resíduos, né, também, no fim das contas, né? Será que o ideal não seria produzir a vassoura de madeira? Né? Então, vai Então, eu criando estou uma pensando forma de nisso. utilizar aquilo ali que, na verdade, não precisava nem ter existido, né? É, Você faz uma é, solução e cria outro problema. A parada não uhum, acaba nunca. exatamente, é isso mesmo. É É, difícil mesmo. Assim, pelo olhar da Mayaru, por um exemplo, como uma produtora que elaborou os produtos, né, e elabora ainda os produtos, eu sempre olho para isso, assim, qual é a fórmula, quais são os itens que eu posso usar que vão dar a maior durabilidade possível e imaginável para este produto, né? Tanto que às vezes me perguntam por que você não usa pool, que é uma matéria assim muito popular no uso das fraldas ecológicas, que é tipo uma película plástica que gruda no tecido, né? E, enfim, esse tecido já vem assim de fábrica com essa película plástica. E ele se chama pool. E eu não escolhi trabalhar com o pool, eu trabalho com nylon emborrachado, né? Claro que para saber se exatamente qual é mais ecológico, eu teria que fazer um estudo mais aprofundado. Eu nunca fiz, então eu não me coloco na posição de de uma pessoa que tenha esse estudo desenvolvido. Mas na minha experiência, né, as minhas fraldas de pool se deterioraram muito mais rápido, né, o impermeável, do que as minhas fraldas de nylon emborrachado com o nylon que eu encontrei para desenvolver as minhas fraldas. Então, o que eu decidi? Usar o nylon emborrachado. E assim por diante, né? Os materiais também que eu trago para as fraldas, todos eles estão pensando assim em durabilidade. O único material que não tem mesmo como ter durabilidade e tem que ser substituído e de tempos em tempos tem que fazer isso é o elástico, né? Porque não existe elástico que tenha uma resistência tão grande quanto os outros materiais, infelizmente, né? Mas assim, ele dura ali um ano, em média, um ano e meio, dependendo o processo que essa fralda é submetida para ser lavada e tal. Mas aí ela precisa ser substituída. E até, inclusive, a gente tem uma destinação, né? Falando aí da economia circular, né? A gente tem um projeto que eu venho há alguns anos já desenvolvendo, que é a doação de fraldas usadas para mães que não têm condição de compra, né? E aí, ele é bem híbrido, assim, ele funciona sozinho hoje em dia. É um grupo do Facebook, inclusive, se alguém aqui né, quiser saber mais, é projeto Fraldas de Pano para Mães do Mundo. Um nome bem grandão, mas esse é o nome do projeto. E aí, então, como é que funciona, né? As mães que precisam entram lá e contam a sua história. E as mães que têm a doação, que já desfraldaram, ou têm fraldas que não gostaram tanto e estão se desapegando, elas encontram as mães que precisam, que elas ou sentem empatia, ou moram perto, enfim, e aí fazem sua doação, né? E aí, dessa parcela, uma grande parcela dessas fraldas vem para mim e para as acolhedoras, porque são fraldas que o impermeável está estragado.
porque, né, se o impermeável está estragado, ela deixou de ser uma fralda eficiente, enfim, não tem mais o poder dela ali, objetivo dela, de fazer ali a barragem, né, da umidade. Enfim, aí vem para cá. E eu tava, assim, com essas fraldas sendo acumuladas durante esses 4 anos. Esse projeto existe desde 2016. Desde 2016. E aí, esse ano foi desenvolvido por uma fraldeira. A gente até já tinha feito algo parecido, mas ela pegou firme em desenvolver e foi bem legal. Ela chamou de Salva Pool, o nome. Salva Pool. É a Carol da Natureba Baby, inclusive, né? Que é uma amiga minha. E aí ela desenvolveu esse Salva Pool justamente pensando nessas fraldas, porque o pool, ele é fissura, ele rasga com o tempo e tal. Então, através desse Salva Pool, a gente conseguiu fazer a doação das fraldas que estavam com defeito também para essas mães que precisam. E aí essas fraldas estão voltando de novo, né? Mesmo estragadas, a gente arranjou uma forma de elas se tornarem a ser útil. Então, é bem legal, foi bem interessante conseguir encontrar, né, uma solução. Então, para quem está desfraldando também, não sabe o que fazer com as fraldas, é uma opção. Você está sem áudio ainda? Deve estar. Eu acho que ele ficou sem áudio. Fiquei sem Deixa eu áudio. perguntar. Deixa eu pedir, então, para... Fiquei sem áudio, dona Nina. Não sei, vamos ver. Não. Não precisa. Vou sair. Então, o Vincenzo, ele perdeu a nossa conexão, ele estava sem áudio, então ele vai tentar voltar, tá? Vamos ver, tomar uma aguinha. Gente, alguém tem alguma dúvida? Tem alguém acompanhando a live aí, né, desde o início? Comenta aqui, estou desde o início, para a gente ir interagindo e sabendo o que vocês estão achando aí, se está sendo importante, né, se é um assunto que interessa de verdade. E agora? Som testando? Tá ouvindo? Ouvindo? Eba. Tô. Beleza. Então é isso. Eu estava, na verdade, né, falando ali do projeto e que a gente conseguiu um material que a gente conseguiu salvar essas fraldas que tinham impermeável, estragado. E assim elas estão voltando para outras famílias, né? Então foi uma forma que a gente achou também desses produtos, né, serem mais eternos, assim. Em algum momento, é claro que vai ter que ir para um aterro, uma reciclagem, não sei, né? Mas a gente tenta fazer com que ele seja o mais durável possível. Eu tenho uma fralda que eu até brinco que é a nossa fralda eterna, né? Porque essa realmente é eterna e ela nunca vai deixar de existir. Que ela é feita inteira de Microsoft, ela não tem impermeável. E ela é mais difícil de usar, entre aspas, né? Ela exige da mãe, assim, ou do pai, né, do cuidador, um pouco de conhecimento sobre o uso para saber qual absorvente usar para que ela seja eficiente, né, no processo ali. Mas é uma fralda que não tem impermeável, então os materiais duram muito, né? E um dos motivos pelo qual eu não escolhi botão de metal foi por conta disso também, porque o botão de metal ele é um pouco mais frágil nesse sentido de durabilidade, né? Como eu sei que a minha fralda dura muito tempo, eu escolhi por um botão que também tem essa mesma durabilidade. Porque eu não acredito só que o plástico, não sei, posso estar errada e teria que estudar mais ainda sobre isso. Mas não acredito que o plástico é o grande vilão de tudo, apesar de ser um grande problema, né? Mas se ele for bem aplicado, ele é uma solução para várias coisas, né? Com certeza. Tem alguns, digamos assim, índices que se trabalha, tá? O que são esses índices? Se chama pegada d'água, pegada de carbono. E o que é a pegada d'água? É o quanto de água vai no processo de vida útil daquele material, entendeu?
E aí eu vi um rapaz que trabalha na Braskem, ele pegou, por exemplo, um desodorante que era de plástico, e daí ele substituiu por um desodorante que era de papel. Só que a empresa está no começo, ela está testando mesmo, tá? E ele falou assim, não, eu vou utilizar. Em uma semana o desodorante que era de papel derreteu na pia dele. Então, Uhum, quer dizer, abominar o plástico é um negócio que, puxa, não funciona tão bem, sabe? A uhum, gente tem que olhar do ponto de vista do design do negócio. Fala assim, ó, uhum. do começo ao fim, isso tem que ser diminuir a quantidade de recurso utilizado, entendeu? Aí tem pegada d'água, pegada de carbono, e são, digamos, são estudos, processos que são feitos para que, por exemplo, tu não mude um material porque tu acha que o plástico é problema, mas aí tu vai para um papel, que o papel é bom para outras coisas, mas para aquele negócio, ele pode comprometer tudo, né? Eu fui numa palestra, e eu acho que é muito oportuno falar isso, um francês chamado Ted Lalande, foi na FIEP, e ele falava assim, nós queremos que a nossa embalagem da picanha, por exemplo, eu acho que tu é vegana, né? Mas que a Uhum. nossa, de qualquer embalagem, ela suma imediatamente depois que eu usei o alimento. Mas até chegar ali, ela não pode sofrer intervenção alguma. E isso é impossível, entendeu? Então, quer dizer, a embalagem ela está ali para proteger o alimento, por exemplo. Então, a gente quer que ela se desmaterialize imediatamente depois que eu uso. Mas antes, uma hora antes não pode, porque uma hora antes vai estragar o meu alimento. Então, é uma condição bem complicada, sabe? Inclusive, esse Ted Lalande, ele é fabricante de embalagem. Ele Uhum. fabricava embalagem, trabalhava na Bemis. Então, ele vem com não se pode também ouvir tudo que ele está falando, ou só levar o que ele está falando, mas ele traz uma mensagem que é assim, muito cuidado quando a gente vai abominar todo mundo, porque Uhum. algumas coisas chegam para nós e funcionam bem. A gente Sim. tem que, eu entendo que a gente tem que ir aos poucos entendendo e pode acelerar. Eu não acho que a gente tem que ficar 100 anos usando a mesma coisa, pode acelerar, mas a gente não pode atropelar. Entendeu? Então, mais ou menos a ideia da fraude, é mais ou menos a ideia na hora de transformar, né, de mudar os hábitos. E esse rapaz da Braskem, ele pegou justamente um desodorante que eles estão começando a testar e que devem chegar num patamar muito bom. Ele deve chegar, porque a empresa está aberta e está olhando, e está melhorando. Então, esse é o caminho, entendeu? Mas durante esse processo, tem trabalho aí, tem muita coisa para fazer, e pode ser que no fim ele chegue e fale, cara, não chegamos em nenhum material. A gente não conseguiu chegar no material que ele consuma menos água, que ele gaste menos carbono, enfim, metano, e paciência. Para essa parte é isso. Né? Graças a Deus a fraude já está resolvida. Né? E na verdade eu não acho que tu é inventor de nada, né? Tu não inventou nada, tu só olhou para trás, o que se fazia antes, e eu falava, ó, vamos tentar melhorar isso daqui, trazer o antigo para cá, e vamos Exato. melhorar isso, né? Acho que é isso, né? Exato. Tudo já existe, né? Tá tudo disponível. E, inclusive, assim, o Brasil ainda está meio atrás, né, de tudo, né, nesse sentido, porque quando a gente olha para outros países, o uso da fralda ecológica é muito mais popular do que aqui no Brasil. Aqui ainda quando você fala que usa fralda ecológica, você é meio ET, né? Brinco que a gente que usa fralda ecológica às vezes vive dentro de uma bolha e acha que todo mundo usa ou pensa em usar. Mas basta ir num pediatra com a fralda colinha ou na escolinha que a gente já vê que é a causa assim um impacto, né? Às vezes rejeição, às vezes curiosidade, às vezes vontade de conhecer mais, né? Mas é uma coisa assim, o Brasil é o terceiro maior usuário de fralda descartável do mundo. E, então é muita fralda descartável, né? Muita, muita, muita. Tá muito longe ainda da gente ter uma mudança drástica nesse sentido, né? Muito grande. Então, acho que é isso, né? Como que eu vejo essa mudança, né? Nós tínhamos o vidro, a gente usava muito vidro. E daí quando chegou o PET,
digamos, o estrago. Daí a gente agora está olhando para o vidro de novo. Aconteceu um movimento onde a gente buscou facilidade e daí agora a gente está olhando para o outro lado, né? Quem sabe se a gente tivesse olhado para a facilidade, mas olhado, puxa, mas espera aí, a Europa está olhando essa facilidade, eles enfrentaram o problema do espaço que a gente está enfrentando hoje, eles enfrentaram antes, né? De repente, se a gente tivesse olhado, nós tínhamos puxado o freio de mão com relação à facilidade. Espera aí, é bom ter tanta facilidade? Ou a gente consegue, de repente, com dificuldades pontuais no dia a dia, ir negociando isso, entendeu? Então eu vejo isso. E parece que a nossa sociedade ela tem um pouco disso, né? Se eu tenho dinheiro e o negócio está disponível, eu vou lá e compro pau. Ai, azar. E parece que o europeu, como ele já sofreu muito, ele tem, daqui a pouco tem histórias das gerações passadas, ele olha com um pouco mais de receio, assim, mas espera aí, será que é mesmo o caminho é esse? Né? Então isso eu me questiono, sabe? Quando tu falou da vassoura, eu fiquei pensando justamente nisso, porque eu pensei uns dias atrás. Eu falei, puxa, tu vai reciclar o plástico para fazer vassoura. Tá, mas a vassoura tem uma substituta, que é a vegetal. Tu não tem necessidade de ter vassoura. Eu pensei curiosamente isso uns 3 dias atrás, sabia? Eu falei, puxa, que coisa estranha, né? Então, quer dizer, daqui a pouco tu restringe muito a possibilidade de reciclagem de fralda porque tu não tem materiais para tu substituir. O que vai substituir? Uma embalagem de uma água de coco, que eu sempre falo isso, porque tu não quer que a fralda suja vire água de coco, a embalagem de água de coco. Nem pode, entende? Sim. Então é nesse sentido, assim, sabe? Não é tão simples, né? Na Ana, verdade, é muito louco. eu trouxe algumas informações que eu acho que tendem digamos assim, a tratar da parte financeira, digamos assim. Mas quanto que é? É pouco, bastante? E eu vou trazer uma parte também referente assim, aí eu vou tentar explicar. Teoricamente, tem leis que não permitem que tu pegue dinheiro da saúde e contrate caminhão de lixo, tá? Isso é uma lei que, se tu fizer isso, tu tá direcionando errado o orçamento. Ponto. Então, o que isso quer dizer? Embora às vezes a gente pense assim, mas o governo rouba, o governo... Não importa. Se tem desvio, tudo certo, mas o que ele arrecadou com o lixo, ele vai ter que gastar com o lixo, tá? Então, isso é um ponto, tá? Isso é para basear o raciocínio. Então, quer dizer, todo o custo que for destinado para levar o resíduo para aterro, quem paga somos nós. E não tem como ele tirar da educação, ele não tem como, porque tu derruba um prefeito se ele fizer isso. Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu já ouvi muitas pessoas falando isso, tá? Eu tenho quase certeza, assim, 99% de certeza que é causa de derrubar um prefeito, de um impeachment de prefeito, se ele pegar dinheiro do lixo, e, por exemplo, da educação e colocar no lixo, tá? A gente teve um marco legal do saneamento agora, que trata de ampliar o serviço do saneamento. Então, isso vai vir muito à tona. Municípios que não cobravam, que de alguma forma eles tiravam de algum lugar esse orçamento, eles vão ter que começar a cobrar e eles vão ter que, assim, se é R$ 200 no ano, é R$ 200 no ano e o cara vai pagar. Não tem como ele adiar isso, tá? E eu fiz uma conta rápida, eu peguei o contrato. Por favor, são informações públicas, mas não são informações tão públicas assim. Deu uma travadinha. Não sei se Era mais aí ou agora menos 200, era mais ou menos R$ 250 a tonelada de coleta e destinação. Então, o que isso quer dizer? Se eu pegar 1 quilo das tuas fraldas, por exemplo, da fralda que tu utilizou, que tu gerou, ou de qualquer outra coisa que vá para aterro, qualquer pessoa que gerar, a prefeitura, teoricamente, em 2018, pagava 25 centavos. Tá? Fala, mas é 25 centavos. Não é só 25 centavos, por quê? Porque nós temos 2,1 milhão de pessoas na região metropolitana e Curitiba, tá? E a gente tem um ano inteiro gerando, não dá folga. Todos os dias a gente gera lixo. Então, esse montante ele é muito alto, tá? Então, R$ 250. R$ 250 por tonelada? Não. É R$ 250 por tonelada. Por tonelada. Eu não estou te ouvindo, Ana. Tu tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo. Ele começou a travar, mas eu tô ouvindo. Tá. Bom, eu vou seguir então. Eu não estou te ouvindo, mas tudo bem. Então, assim, é, se a gente começar a pegar que os aterros próximos da cidade que estão ativos, eles tendem a, digamos assim, a se exaurir, nós vamos ter que achar aterros mais longes. Quando a gente tem aterro mais longe, a gente tem distância de transporte maior e transportar resíduo, um custo vai aumentar muito mais. Então, a gente vai aumentar muito mais esse custo, tá? Então, eu acho que isso é um dado técnico, né? Muita gente vai olhar e falar assim, mas isso daí é uma questão financeira. Mas é que sempre se parte do princípio que se não tivesse indo para o lixo, poderia ir para o hospital, poderia ir para muitas outras coisas, educação principalmente, que a gente sofre muito, entendeu? CMEI. Então, a gente sempre tem que ter essa ideia de que, se não for para o lixo, são creches que são criadas e que liberam mães para elas trabalharem. Então, e isso tem que ficar sempre muito claro, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, se desvia, se tira daqui, eles vão achar outro lugar para colocar. Não, não é assim. O orçamento público também não é tão assim, sabe? Embora a gente saiba que é bem complicado, mas isso é uma outra coisa que a gente está também aprendendo a lidar, né? Eu acho que é por aí. É, tu me ouve bem? Eu tô te ouvindo. Voltou? Não. Tá, então eu vou seguir, tá? Vou seguir então. Ah, vamos ver. Falar um pouco da parte do resíduo, eu acho, tá? É, além da fralda, a fralda que eu falo, por que eu falo que é tão vilão assim? Porque recicláveis são separados e orgânicos existe uma possibilidade de compostar. Pode-se compostar numa composteira industrial, numa composteira que é fora, e se pode compostar também no próprio apartamento, no próprio condomínio. Então, tu deve estar muito mais a par disso e muito mais em contato, né? Então, tem muita gente que faz compostando o seu resíduo no próprio apartamento, com minhocas, com potinho de sorvete, ou com espaços maiores, né? Com composteiras maiores, e que isso, digamos assim, avançando nessa parte. Basicamente, permitir que o próprio meio ambiente dê conta daquele resíduo, né? O que é o resíduo orgânico? Ele é um resíduo com muita energia. Quimicamente, ele tem muita energia. E quando a gente tira essa energia de alguma forma, através de micro-organismos ou através de captação de gás, enfim, ele simplesmente vira ele fica estável. E aí ele não queima mais, ele não polui mais, ele é simplesmente um resíduo estabilizado, né? Então, basicamente, essa é a função da compostagem. E aí você pode colocar em grama, pode colocar em outros lugares. Eu entendo que Curitiba, acho que ninguém nunca, em Curitiba não pode dizer assim, não, nunca ouvi falar sobre compostagem. Mas eu imagino que outros lugares seja muito desconhecida essa parte. E é Você tá mais me ou ouvindo? menos 50%. Estou ouvindo bem. Não, eu não Ah, te agora ouço, sim. Ana. Não ouve? Eu não te ouço. Não, não Ah, ouço. faz mal. Pode continuar. Tá. É mais ou menos 50% do nosso resíduo é orgânico e que poderia ser compostado no nosso apartamento, ou fazer uma composteira num condomínio um pouco maior, mas que isso não é nada de bicho de sete cabeças, é uma questão, assim, não pode ser de qualquer jeito, mas também não é o fim do mundo, não é um processo complexo, né? Uhum. Aí a gente tem o reciclável, e aí a gente tem, por que eu falei de uma parte do reciclável? E é uma parte importante da gestão do resíduo. Nem tudo é reciclável, tá? Digamos assim, tudo é reciclável, tudo que for plástico, por exemplo, é reciclável, mas nem tudo tem uma cadeia. Então, o que isso quer dizer? O papel de bala, ele não tem uma cadeia, porque não tem uma carreta de papel de bala. A gente não tem como juntar uma carreta de papel de bala e a gente não pode misturar PET com papel de bala. O copinho descartável tem alguns lugares que tem destino. O isopor tem algumas cooperativas que têm capacidade de destinar, mas não é todas. E nós estamos falando de Curitiba, que é referência. Então, nesse Uhum. sentido, vai ter resíduos recicláveis que eles não têm destino, ele não tem uma cadeia. Que ou ele vai para aterro, que é terrível, daí a gente tem outras iniciativas. Por exemplo, a gente tem o papel do chocolate.
Ou aquele papel da bolachinha que é aluminizada, se chama BOP. Eles fazem pellets com aquilo. Ele é um processo bem mais caro do que tirar do meio ambiente, mas as indústrias, elas têm que fazer isso. Elas têm uma meta de retorno dessas embalagens, e aí assim, mesmo que seja caro, vai fazer. Tem que fazer porque está na legislação e vai cumprir, e vai fazer, entendeu? Então, nesse sentido, a parte do resíduo ela é um pouco mais complexa, assim, ela tem bastante complexidades, mas eu acho que é um trabalho formiguinha mesmo, para que a gente vá, cada vez as pessoas vão entendendo mais, né? Cada vez vão separando mais. E eu entendo também que é um processo que cada vez a gente vai ganhando mais, porque quando tu fez compostagem no teu apartamento, não vai sobrar muito mais coisa contaminada. Vai sobrar a fralda se utilizar descartável, vai sobrar absorvente de carne, sei lá, são coisas bem pontuais. E o resto é reciclável. Uhum. Então, é como se fosse assim, iniciado um processo, a gente tem a sorte de ter um empurrão, de ter facilidade, as coisas começam a acelerar rápido, sabe? Então não é um negócio assim, nossa, mas agora como é que eu vou saber fazer? Não, não, pera. Separe entre orgânico, compostável, o reciclável e o que realmente não tem como não ir para aterro, vai ter que ir para aterro, que são, se usa fralda descartável, se são absorventes, enfim, que é muito rápido esse processo, né? Então não precisa, que a gente sempre fala, se quiser separar em 8 tipos de plástico, pode fazer, mas às vezes é um preciosismo que daqui a pouco não resolve, sabe? Não avança, não agrega muito, sabe? Uhum. Agora, tu quer que eu saia para tu retomar? Como é que a gente faz? Tenta sair e voltar de novo. Tá. Eu vou sair, tá? Beleza. Então, como tá dando essas interferências, agora ele volta e a gente faz um encerramento. Mas se alguém tiver alguma dúvida, enfim, quiser fazer algum complemento, quiser saber um pouquinho mais sobre outra coisa, gente, comentem aqui. Vocês estão muito quietinhos hoje, eu não estou vendo muitos comentários. Fiquem à vontade. E aí, ouve? Ouço bem. Bah, tem uma coisa que não podem nos acusar é de não ser persistente, né, Ana? Porque, por Pois favor. é, hoje tá difícil. Mas vamos lá. A gente já vai encerrando, a gente está quase em 1 hora de live. Eu acho que o assunto de hoje a gente ilustrou bem, né? Eu queria trazer um último assunto, assim, que eu me refleti esses dias, né? Assim, quando a gente coloca o lixo dentro de uma sacolinha, ele apodrece e daí tem esses processos de metano e tal, né? Quando a gente coloca o lixo para compostar, ele não tem todo esse processo por conta do ar, né? Ele não, ou não sei se ele deve criar, você sabe disso? Se ele cria também metano, ou se o metano só é feito né, dentro de uma cadeia de apodrecimento, quando ele é abafado e não há o ar para digerir esse composto? É isso mesmo? Exatamente assim, ó. Como é que a gente trata a cadeia do carbono? Tu tem carbono e daí tu tem metano, que ele é 21 vezes mais poluente que o carbono, Uhum. tá? Então ele é uma cadeia mais, tem mais energia. Por isso que a gente consegue extrair o gás do resíduo, do lixo orgânico e queima ele e ele vira carbono. Então é como se fosse extrair o que já ia para a atmosfera. Então, quando tu tem uma compostagem, em geral, tu tem 20 vezes menos poluição do ponto de vista do carbono do que se tu tivesse um apodrecimento normal, emissão do metano. Nossa. Função dos micro-organismos. Porque quando a minhoca vai lá e come aquilo, esse processo que a minhoca come, ele não é um apodrecimento normal, ele passa por dentro do trato dela e aí tu tem 20 vezes menos carbono. Que aí é que a gente chama de pegada de carbono. Por exemplo, E então por isso também que tu... Pode E falar. também quando ela se decompõe pelo aeróbico ali, não sei exatamente os termos, mas quando ele se decompõe através das bactérias e fungos que também existem no meio ambiente, é o processo natural também, né? Ele não passa por
produção de metano que é tão poluente. Então, quando a gente olha para um cenário assim das pessoas que escolhem o vegetarianismo por conta também dessa poluição, que é a mesma coisa, falando, né? É a mesma coisa. Aí também as fraldas entram, né? Uma pessoa que é vegetariana com esse fim, ela tem que usar fralda ecológica, né? Se a gente for pensar bem a fundo. Porque, assim, quando a gente está embalando o resíduo ali orgânico, xixi, cocô, a gente está gerando metano ali dentro, né? Tá, Que loucura. tá. E o cocô, cara, ele é absurdo, assim. Tanto é que se consegue extrair metano do resto de vaca, Uhum. tá? E de porco, Extremamente então é fértil, muita né? coisa. Extremamente É, válido para o nosso. Assim, a gente pode usar isso como fertilizantes e tal, e ao mesmo tempo há uma indústria gigante criando fertilizantes químicos, né? Que ainda vem para nos ferrar com a saúde, assim. Então, é foda. Aí, desculpa. é só conectar os pontos. Não, é só conectar os pontos, né? Eu vejo assim, sabe? Que é conectar os pontos agora, né? Ó, a Berna, que tá falando ali, é minha sogra, né? Ela falou que ela trabalhou muitos anos em escola, né? E aí, infelizmente, muitas escolas o lixo é separado, e aí na hora de colocar, né, no lixo mesmo, lá que é para rua, para ser recolhido, aí eles misturam tudo. Mas eu acho assim que isso é a falta de ensino, né, nas escolas das pessoas que estão ali prestando serviço, né, assim, levando lixo. E até foi engraçado ela tocar nesse assunto agora. Umas semanas atrás, a escola do meu filho me chamou para ir lá falar sobre o lixo, para falar como descartar. E assim, na verdade, eles me chamaram para falar sobre compostagem, porque eles vão iniciar uma composteira, já iniciaram, né? E daí queria que eu lá falasse sobre isso, como fazer essa compostagem, como que tem que ser, o que destina e tal. E aí eu comecei meio que surpreendendo eles, porque eu comecei falando em como descartar o lixo reciclável. E aí eles, nossa, vai falar disso também. E aí no fim eles perceberam que nem isso eles estavam sabendo fazer, né? Então, assim, a gente precisa também saber como destinar o lixo, inclusive reciclável. Ó, ele ficou de novo sem áudio, ele vai tentar entrar de novo para a gente finalizar. Mas é uma coisa bem profunda, né? E que a gente que tem consciência sobre o lixo, a gente precisa atuar na sociedade, mostrando para a sociedade, tendo empatia pelas pessoas que não sabem o que fazer ainda com o lixo, não sabem quais são os processos corretos de fazer com o lixo. E aí, então, a gente precisa cada vez mais impactar essa sociedade sobre isso, né? Ensinando, falando, abordando. E me chamaram justamente porque viram nas minhas redes sociais que eu abordo muito esse assunto, né? Eu sempre estou muito conectada com o lixo, assim, como que a gente soluciona de fato. Vamos ver se consegue voltar. E aí a gente vai finalizando. Vamos de novo. Agora você está me escutando? Tudo bem, aham. O Insta tá de cara com a gente. A gente está falando de um assunto que foge do sistema e eles não querem mais que a gente fale. É, Tá. Não, eu tava brincando que. Brincando não, né? Tava falando que eu fui chamada na escola do meu filho para falar sobre o lixo e no fim das contas eu falei também sobre o lixo reciclável. E assim, eu percebi de algumas pessoas um estranhamento. Ah, eu preciso lavar antes de jogar no lixo, eu preciso esperar secar antes de jogar no lixo, né? E assim, são processos tão simples, gente, e que é tão essencial. Sem isso, sem esse processo de lavar, esperar secar, esse lixo provavelmente vai contaminar outros lixos e vai prejudicar a reciclagem, né? Uma amiga minha, um tio dela tinha uma fábrica que fazia reciclagem, né? E a queixa muito grande dele era em relação a isso, que o lixo mofado, ele estraga as máquinas. Então, elas geram um problema para as indústrias. Então, assim, eles não querem colocar na reciclagem um lixo que está ali nitidamente contaminado, né? Então, assim, é muito importante fazer essa separação. Esse aí é um assunto para uma live lá na Casa Viva, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, como tratar o lixo, né, doméstico de uma maneira correta,
para que ele realmente se torne reciclável. E sim, o isopor pode ser reciclável. Eu também era uma coisa que nem eu sabia, fiquei sabendo há pouco tempo atrás, através das pesquisas. Eu sempre lavei, esperei secar e tal, mas era uma dúvida que eu carregava no fundo do meu inconsciente, né? E se até o isopor pode ser reciclável, então, assim, acho que muito, né? É só lavar tudo que a gente tem e descartar da maneira correta. Separar. Eu separo aqui até as tampinhas das garrafas, que eu considero um ato importante, né? Porque quando ela chega lá na reciclagem, eu duvido que eles ficam tirando os anelzinhos ali. Eu não sei como funciona, né? Mas imagino assim que facilita muito esse processo também. Se a gente fosse educados, né, para facilitar o processo de reciclagem, nosso mundo com certeza teria aí uma esperança maior. Com certeza. Sobre quando tu falou de embalagens, imagine que a indústria ela processa muita coisa. E possivelmente quando o catador pega o resíduo, como que a indústria vê ele? Ele vai comprar pote de margarina. Mas se ele comprar pote de margarina, a indústria não quer que tenha margarina junto. Porque isso é peso. Querendo ou não, e tem peso ali. Porque o pote não é tão pesado, ele é leve. Às vezes a margarina pesa mais que o pote. Aí tu Uhum. imagina a indústria, ela vai comprar e ela vai falar, ó, seu João, seguinte, eu lhe paguei caro pra caramba os seus potes antigos, só que agora eu não vou mais lhe pagar, tá? Ou eu nem quero mais o teu material. Por quê? Porque vem mais margarina do que pote. E aí, por esse motivo, quando eles veem resíduo, eles já nem pegam, eles mandam pro aterro aquele material. Porque corre o risco da indústria condenar um lote inteiro dele por 2 ou 3 potes de margarina, entendeu? Então, Uhum. é assim que a indústria trabalha. E como é que eu vejo? Todos esses players são muito importantes, então a gente tem que, desde a nossa casa, se ajustar o máximo possível, né? Eu tenho fotos, quando a gente começou o projeto dos condomínios, nós ficamos o mês inteiro separando lixo num condomínio, porque eu queria, de alguma forma, fazer alguma coisa com aquele resíduo, e eu queria entender como é que era a logística, né? E a gente pegou coisas absurdas, assim, tipo, zero separação, e tão absurdo quanto zero separação era potes lavados. A gente pegou pote de margarina que estava completamente lavado, seco, sabe? Então, Uhum. tipo, é discrepante, assim. Pessoas muito caprichosas e, ao mesmo tempo, pessoas nada, tipo, nem aí com o negócio. Então, E eu acho que esse é o... A gente tem atrapalha esses muito, grupos né? todos misturados, né? É, Ali, a ecológica, é a RS, né? É a. Oi, gente, fugiu o nome agora. Ela é revendedora de fraldas também. Nossa, parceira minha de longa data. Me fugiu o nome agora. Li o nome e esqueci. Gente, que mano. enfim. Ela comentou ali que tem um condomínio que ela mora 6 meses, né? E ela vem conversando com o síndico para ver essa questão do lixo, né? Porque as pessoas não separam. Às vezes, Cris, lembrei. Às vezes, Cris, pra gente que é assim, a gente fica muito impactado, né? Eu lembro que hoje em dia a gente não sai mais, mas eu lembro quando eu ia em festinhas, às vezes, de criança, eu ficava metendo a mão nos lixos e separando, assim, porque eu ficava muito indignada das pessoas não perceberem que, tipo, um pratinho cheio de bolo e tal pode ser lavado ali e daí ir pro lixo, né? Então, às vezes a gente pode, né, criar uma forma assim de fazer um papel ali, gente, separe isso, aquilo, com algumas informações básicas e colar ali numa área, colar, né, colocar numa área em comum do condomínio para que essas pessoas olhem para isso e percebam, né? Por mais que vá impactar pouco, eu acho que pode sim haver um impacto positivo, né? E falar com o síndico sobre isso também é importante. Pode ser que o síndico agora não seja uma pessoa que se importe, né? Mas nas reuniões trazer isso também, gente, vamos falar do lixo e aí até o momento que as pessoas vão olhar e falar realmente quero falar sobre isso e precisa ser olhado, porque esse momento chega, né? Você, por um exemplo, né, Vincenzo, você tem um trabalho com condomínios, que nem você comentou, né? Então, se tem esse movimento acontecendo, as pessoas contratam você para você ir lá e auxiliar nessa questão de como a gente vai fazer para separar o lixo, isso, né? É um pouco mais profundo, tá? Uhum. Quer falar um pouquinho A do Prefeitura de trabalho? Curitiba, isso.
acho que é conversa para outra live, mas vamos começar. A Prefeitura de Curitiba ela permite que quem tiver um gestor e quem tiver uma empresa contratada, terceirizada, coletando o resíduo, todo o resíduo, não pague mais a taxa de lixo que vem no IPTU. Então, isso é uma coisa que é só da Prefeitura de Curitiba e região metropolitana que nós temos notícia, tá? E não tem notícia em outros locais. Mas a Prefeitura abre mão dos valores? Não, ela não abre mão. Ela teria um custo de ir lá e a gente tem que Sim. começar a pensar assim, poxa, imagina um condomínio com 300 unidades. O caminhão, quando ele pega o lixo de 3 condomínios de 300 unidades, ele tem que voltar para aterro, que é Uhum. longe. Então, do ponto de vista da prefeitura, eles falam assim, cara, cuide dos grandes, cuide dos condomínios grandes. Por quê? Porque é Uhum. custo e é problema. Então, nesse sentido, Uhum. quem terceirizar a coleta não paga a taxa de lixo. E nesse sentido, tem alguns ganhos financeiros aí. E a partir daí, tu tem um engenheiro cuidando do resíduo, aí tu abre espaço para outros profissionais, engenheiro ambiental, e tu também abre espaço para que essa gestão profissional comece a falar, ó, vocês estão pagando muito caro o orgânico, está indo para aterro Uhum. bastante resíduo. Se vocês trabalhassem assim, assim, assado, poderia diminuir. O meu ponto de vista é não bater, não brigar, chegar, pô, na Assembleia, vocês não sabem. Não, 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 não. Por quê? Porque eu vejo que já tem gente olhando. Tem muita gente olhando já e já estão cobrando, falando, ó, peraí, por que no mês de janeiro deu um percentual e daí aqui em março que, sei lá, comeu-se menos, diminuiu-se o consumo, foi maior. Vamos cuidar aí, galera. Então, se consegue passar esse acompanhamento, tá? E a partir daí, tem mais separação, tem como controlar tudo isso. E como é que eu vejo a parte da separação, tá? Eu vejo assim, Ana, se tu vai comprar um apartamento, tipo, eu vou pagar 300 mil por um apartamento. Tu gostaria de morar num local onde as pessoas não separam nada? Ou tu gostaria de morar num local onde as pessoas separam tudo? Tá, eu sou a Ana, eu gosto disso. Mas mesmo que tu não fosse a Ana, se fosse a Maria, que tu não tá muito preocupada com isso. Tu não é capaz de falar assim, não, como eu não dou bola para isso, eu vou morar onde ninguém separa nada. Não, ninguém falaria isso, tá? Só que daí a gente vem vendo um outro movimento que seria assim: eu pagaria um pouquinho a mais para morar num lugar onde as pessoas são caprichosas, onde as pessoas separam lixo, onde as pessoas se preocupam, porque do meu lado, o meu vizinho, ele vai ser um cara que também compartilha dos meus valores. Entendeu? Sim. Então eu acredito muito nessa ideia de que daqui a pouco condomínios mais sustentáveis vão ter pessoas falando, não, eu pago mais caro para morar aqui. Aluguel aqui é mais Uhum. caro, não é tão barato assim. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que vai entrar lá. As pessoas que vão entrar lá, elas são preocupadas. E elas fazem questão de morar lá. É porque Entendeu? a pessoa preocupada com o ambiente, ela vai além, né? Ela não é preocupada só com o ambiente, ela é preocupada com as pessoas também. Elas têm uma energia diferente, né? Ó, caiu. A gente tá difícil hoje. Mas é isso. Então a gente vai deixar essa live salva, né? Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém que queira saber mais sobre esse assunto. E em breve a gente vai fazer uma live lá na Casa Viva, falando um pouquinho mais sobre essa dinâmica, né? Do que a gente deve fazer. Estou bem curiosa para conhecer aí os processos que a gente pode atuar em casa para facilitar aí, né, a reciclagem e, enfim, trabalhando, né, em direção de um mundo melhor mesmo, de práticas mais sustentáveis. Alguém tem mais algum comentário? Alguma pergunta? Aí, vamos lá. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que por hoje a gente ilustrou bem esse cenário, que é crítico, mas que tem soluções. Sim. Não, da minha parte, assim, ó. Eu acho que a gente pode ficar falando aqui 4 horas, 5 horas,
E não é falando chovendo molhado, é trazendo É coisas novas verdade. mesmo, sabe? Porque tem muito para falar. Então, eu acho que assim, a gente pode marcar outra e eu também vejo da seguinte forma, que as pessoas que viram isso mandem perguntas para ti, mandem pergunta para nossa, assim, para o meu perfil, que é lixologia prática, né? E o que que acontece? Quando tu falou sobre as artes, sobre colocar plaquinhas, eu estou vendo sobre desenvolver arte para disponibilizar. Então, eu desenvolvo a arte para síndicos que querem colocar, falar, não, esse aqui é o lugar do orgânico, esse é o do reciclável. Para que fique uma coisa assim que o cara veja. Porque, tem muito síndico no grupo de síndicos que eu participo que o cara não sabe nem o que comprar. Ele não sabe nem o que que é orgânico, o que que não é. Ele acha que pilha tu tem que jogar no orgânico. Daí isso dá uma certa confusão, sabe? Então, se a gente conseguir compartilhar o conhecimento para que lá no norte, lá no nordeste, no centro-oeste, as pessoas possam colocar essa arte e já sabe, nessa lixeira aqui é esse tipo de resíduo. Eu acho que pode ser feito. Então, eu acho que nos próximos dias deve vir por aí. Eu devo confeccionar essas artes e disponibilizar para quem quiser, né? Acho que isso Sim. é um passo importante. E jogar no Google mesmo também tem bastante coisa, bastante conteúdo fácil, né, de Tem. desenvolver um material assim. E é super rico, super importante mesmo. E é isso, a gente veio para somar, né, os nossos conhecimentos, falar um pouquinho mais sobre a problemática das fraldas, que não é tão simples, não é fácil de reciclar, e estão inventando formas de reciclar, porque é um problema muito grande. Há também um vislumbre, né, industrial, mas a gente percebe que é muito, muito baixo essa perspectiva de realmente essas fábricas atuarem em uma larga escala, até porque já existe reciclagem de fralda descartável em Londres e em outros países aí também, né, ao redor, que são aí, enfim, países não, né? Porque é pontual, né? São cidades e tal. Mas a gente percebe que é uma fábrica aqui, outra lá. Se fosse algo realmente, né, que, nossa, isso vale muito a pena, porque é muitos processos que envolvem, então não se torna tão viável. Se fosse viável, estariam que nem a latinha aí, né? Muitas indústrias de reciclagem atuando nessa direção. E sem falar que são mais de 60 substâncias tóxicas, né? Que tanto ficam com a pele do nosso bebê, depois voltam para a natureza. Então, é bem óbvio para mim que a gente tem que pensar em alternativas, né? E é isso. Então, gratidão para quem esteve presente. Se surgirem dúvidas aí ao longo da semana, manda que a gente vai fazer outras lives falando sobre o assunto. Ó, a Berna tá sugerindo no YouTube a carta de 2070. Deve ser. Assim, eu acho que 2070 ainda é longe. Eu acho que até 2030 a gente já vai ter muitos problemas, colhendo muitos problemas, né? Eu imagino assim que seja a carta de 2070, mas a gente tá com um problema agora também, né? Já assim iminente, que não é visível aos olhos nus, mas que infelizmente os nossos filhos vão colher esses frutos, né? É o que a É, gente está deixando para eles, né? O mundo que a gente está deixando para eles. é. Bom, da minha parte, caiu umas quantas vezes aí, né? Tem realmente coisas aí que não estão querendo deixar nós conversar. Mas a gente Eu é escutei, persistente, né? eu vou completar essa live com uma frase que eu escutei esses dias que eu acho que é importante, né? Que a gente é a primeira geração a sofrer realmente com os impactos, né, da sociedade aí capitalista, e nós somos a última geração a poder fazer alguma coisa para reverter os danos causados até aqui. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente não pode deixar com os nossos filhos, porque a gente não sabe se vai ter tempo de reverter muita coisa. Com certeza. Gratidão, boa noite. E a gente Obrigado, se vê em Ana. breve aí em novos encontros. Com certeza. Um abraço a todos aí e eu fico agradecido também pela oportunidade. Até mais. Tchau, Até. tchau, tchau, gente. Até.